A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Ter um animalzinho de estimação é parte da vida de muita gente, e as memórias que formamos com eles são especiais, engraçadas e, às vezes, trágicas. Eu sou Gabriel Carvalho. Eu sou Nicole Martins. E você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Hoje reunimos histórias sobre esses amigos especiais que nos acompanham e trouxemos Catarina Machado para comentar o tema. Catarina é cofundadora e proprietária da Casa Cerimonial Pet, serviço especializado nos cuidados de funeral e despedida para animais. Hoje vamos ouvir sobre como podemos encarar o envelhecimento dos nossos pets. Sobre a quieta vida de um cão só. Se gatos são realmente animais desapegados, lamentar a saudade daquele que ficou para trás. Ver companheiros mudarem ao longo dos anos. E a história de uma águia em pele de periquito. Tudo isso aqui no programa Universidade 93,7. Catarina, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Começaremos pela crônica de João Charrade. Acompanhe uma criança que cresceu com seus pets e sinta o descompasso entre o envelhecimento de humanos e cachorros. Como lidar com o tempo de cada um? Como lidar com o envelhecimento? Em casa eu já nasci com 2 amigos, mas eles não eram meus irmãos. Nós vivíamos no mesmo apartamento, cerca de 70 metros quadrados divididos em 5. 2 deles já eram adultos, os meus pais. Por cerca de 2 anos existiam naquela casa 3 seres pequenininhos que caminhavam em 4 patas de um lado para o outro. Nós 3 competíamos para saber quem fazia mais bagunça. Um roubando os brinquedos dos outros, outro dormindo nas camas alheias. Tinha um certo alguém que até comia a comida dos outros. Os 3 brincavam muito, tinham energia inesgotável. Pulavam, corriam, gritavam e latiam o dia todo. Brincavam de bola, com osso ou até com brinquedos plastificados que às vezes não duravam nem uma semana. O tempo passou e um dos adultos saiu da casa. Nós 3 ficamos meio divididos para onde iríamos ou com quem iríamos. No final, nossas vidas ficaram ligadas àquele apartamento. E honestamente as coisas eram mais fáceis assim. As ruas, os sofás, o piso, os vizinhos barulhentos ou até o cheiro dos produtos de limpeza, tudo já era mais reconhecível. Eu ainda não sabia, mas isso seria muito importante para os meus amigos. Enquanto eu ainda descobria o mundo, tinha novos sentimentos ou conhecia lugares diferentes, os outros 2 estavam em outra fase da vida. Minha mãe me dizia, cuidado, ela já é velhinha, não pode ficar brincando assim. Mas eu não entendia muito bem como que eles eram considerados velhinhos se tinham só 9 anos, assim como eu, que ainda era uma criança. Percebi que já não eram mais como eu quando não conseguiam nem mais subir no sofá sem a nossa ajuda, que tinha cerca de 60 ou 70 centímetros de altura. Quando eu chamava eles, eles também não me escutavam, ou até quando colocava comida e eles comiam menos da metade do pote. Eu cresci com 2 cachorros da raça Yorkshire. Eles viveram ao meu lado por 14 anos. Essa realidade me fez perceber bem cedo os efeitos do envelhecimento. Como a vida e o tempo trabalham e qual que é a responsabilidade que um tutor de animais de estimação tem. Entender o tempo que cada um possui é também entender como aproveitar cada passo da vida. Bom, entre algumas sujeiras aqui e outras ali e alguns lanches roubados, o importante é criar esses momentos e dar carinho o dia todo. E o que pensa um cão em seus momentos melancólicos de solidão? O quanto reflete em seu íntimo seus próprios donos? Confira a crônica de Diego Facondini sobre um quieto bichinho chamado Frederico. Seja pela sua mansidão, seja pelo olhar compenetrado, Frederico, que era cão, mais se parecia com gato. Adorava, porém, os passeios nas ruas, onde, como modelo de passarela, atraía os olhares de todos. Olha a língua roxa, diziam as crianças para suas mães, apontando para o animal que, na coleira, arrastava a dona de poste em poste.
O simpático Xoxô ostentava uma pelagem farta, transicionando entre tons de paçoca, caramelo e doce de leite. E era por isso que, a certa altura do mês, acumulava seu odor bem característico. Frederico, que virou Fred, logo passou a ser chamado de Fedô. A maior parte do tempo, no entanto, ficava em sua casa, imerso em sua solidão. Com o rosto escondido por entre as patinhas, repousadas na cerâmica fria do chão, seus olhos pareciam entender de uma grande tristeza ao qual nós, seres humanos, ainda éramos ocupados demais para perceber. Quieto e sereno, era cachorro que mal ladrava. A primeira vez que latiu foi durante sua pequenez, na loja, enjaulado, quando percebeu que seus donos já se despediam de mãos vazias. Voltem, clamava. É vocês que escolho para viver. Desde então, reservou-se a observar o mundo com uma curiosidade distante. Dos donos, pegou de cada um pouco. Da mãe, o sorriso que vez ou outra esboçava, o rabo que insistia em abanar, a obstinação de se fazer sombra e segui-la de um lado para o outro da casa. Do pai, o silêncio, e a preguiça que vez ou outra desembocava em uma estranha letargia. E do menino... E o Fred? O Fred é bonitinho, o Fred merece carinho. Carinho do Fred, ó. Talvez fosse com um menino que compartilhasse aquela grande angústia que, por sua vez, o seguia como sombra, que pesava nas costas durante as caminhadas. Eram companheiros no fascínio e na distância, em abraços desencontrados e dias vazios. Não é pra pegar no bico dele. Olha o Fred, que bonitinho. Pouco se podia falar daquela amizade que não fosse uma conexão extraordinariamente solitária. Para o cão, o menino oferecia desenhos e confissões e eventuais cafunés durante os momentos silenciosos de tédio. A menina, no entanto, foi-lhe posterior, e evidentemente dela não pôde pegar nada. Talvez por isso que a menina se viu obrigada a pegá-lo, ela mesma, para si. Em pouco tempo de vida tornou-se do cachorro a maior idólatra. Com abraços, beijos, artes e carícias, ela dedicava o mundo ao seu maior amigo, que, por sua vez, observava quieto cada passo e gesto solene. Fez dele boneco, pintura, fotografia, fundo de celular e uma obsessão de vida. E aos exatos 11 anos, após um estranho dia de passeio no parque, o cão descobriu-se diabético. Aos 12, suas perninhas começaram a ceder. Com quase 13, já não conseguia mais aguentar o peso daquela grande angústia em suas costas. Vestindo sempre os laços da coleira, precisava ser erguido para as atividades mais básicas. No restante do dia, seguia deitado, cego e em seus lugarzinhos no chão gelado. E chorava uma dor que nunca havia chorado. Deu seu último, longo suspiro no porta-malas de um grande carro, repousado sobre uma coberta azul. Seus olhos curiosos, quem sabe, talvez ainda tenham conseguido pegar um último gesto de luz das janelas, distantes e quietas. O repórter Marcelo Teixeira está aqui com a gente no estúdio para fazer uma pergunta para a Catarina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nicole. Bom dia, Catarina. Minha pergunta é, Catarina, você trabalhando na Casa Cerimonial Pet, você provavelmente lida com bastante gente que se importa muito com a questão espiritual, dos rituais, dos ritos. Então, o que eu queria saber é quais são esses ritos que, em geral, as pessoas pedem para serem feitos, o que as pessoas querem que seja feito com seus pets, além da cremação em si. Parte. Sim, sim. Na verdade, eu sinto que as pessoas estão descobrindo, aos poucos, esse serviço de assistência a funeral, despedida e cremação pet. Nós temos percebido que, a bem da verdade, a maioria das pessoas se importa com isso, mas por desconhecerem não usam esses serviços ainda, né? Para ser bem específica, né, com a sua pergunta, sim, as pessoas procuram, além da cremação, a validação do seu luto. Porque o luto pet, ele é considerado ainda um luto não permitido, um luto proibido, não reconhecido. Então, eles imediatamente identificam um acolhimento, um reconhecimento, um aconchego. Invariavelmente, eles começam a lembrar de coisas muito alegres e muito felizes, né, com o pet. Então, aquilo vira cerimônia, né? E ali o pet está ali
presencial, a gente prepara um cesto no geral, né? E é uma coisa bem singela e delicada, e aí eles podem ter esse momento de despedida e de compartilhar o que foi vivido com o pet. Para eles, isso é muito válido. Eles se sentem reconhecidos e acolhidos nesse momento de despedida. Você citou que é um serviço que as pessoas elas estão conhecendo ainda. Sim. Por ser uma coisa relativamente nova, você sente que houve algum tipo de preconceito com esse tipo de serviço? A gente tem pessoas que ainda consideram animais como algo abaixo. Sim, então... sim. A gente enfrentou as duas coisas. Preconceito, como se fosse assim, você vai oferecer um serviço totalmente superficial? É isso, né? Por outro lado, de outras pessoas, quase que um encantamento. Fala, nossa, como assim? Como isso já não existia antes, né? Que legal, que bacana essa ideia, que maravilhosa. Enquanto o cão é o melhor amigo do homem, muitos consideram que gatos não podem oferecer o mesmo afeto. Na crônica de Gabriel Carvalho, no entanto, percebemos a maneira particular destes bichinhos de amar. Meus pais sempre concordaram em uma coisa. Um cachorro? Talvez. Mas um gato? Jamais. Gato é um bicho que não tem apego, nem vai ligar pra você, diria meu pai. Você já sentiu o cheiro de xixi de gato? Pelo amor de Deus, bicho nojento, diria minha mãe. Na rua onde eu morava, tinha uma gatinha. Nina, o nome. Uma gatinha malhada, de pequenininhos olhos verdes. Primeira vez que encontrei com ela, eu não sabia mexer com gato. Só tinha interagido com cachorro até então, e eu assumi que deveria ser a mesma coisa. Resultado? Um arranhão grotesco na mão e cicatrizes nos dedos que carrego até hoje. Da segunda vez, já sabia ao menos o que não fazer. Da terceira, ela já começou a vir de encontro até mim do outro lado da rua. Depois de tantos encontros, descobri uma Nina manhosíssima. Se esfregava nas pernas, deitava na minha frente para garantir que eu não ia passar sem dar atenção a ela. Conhecendo a Nina, eu entendi que não é você que escolhe o gato, mas o gato que te escolhe. Quando eu me mudei para São Paulo, fui morar em uma casa que já tinha dono. O morador fixo da pensão era Marcos, um gatinho ragdoll de olhos azuis brilhantes e um temperamento incompatível com a sua fofura. Estando sozinho nessa cidade, era de se esperar que eu me apegasse a bichana. Toda noite, quando eu chegava em casa, procurava ele por todos os cantos. Mas ele, no seu mau humor habitual, fugia pro telhado e por lá ficava. Demorou um tempo para que ele me escolhesse, mas em algum momento, aconteceu. Criamos uma rotina juntos. Todo dia de manhã, ele miava na minha porta para que eu abrisse e ele pudesse ficar por perto enquanto eu tomava café. Se eu não atendesse, pulava minha janela e me acordava subindo em cima de mim. Ao longo do dia, ele se esticava na frente da porta e, por vezes, tirava um cochilinho. Nas noites frias, vinha pedir para dormir no pé da minha cama. Um dia, um outro morador chegou em casa com uma tupperware enorme, cheinha de molho de salsicha. Ah, eu fui numa festa e sobrou, ele disse. Pensei em trazer para casa e deixar aqui na mesa da cozinha para quem quiser comer. Na manhã seguinte, não acordei com os miados do Marcos na minha orelha, nem suas patas na minha cara. Quando cheguei em casa à noite, encontrei na minha porta aquela bolinha de pelos encolhida, acanhada, com uma carinha de choro que eu nem sabia que gatos eram capazes de fazer. Deduzi o óbvio. Fui até a cozinha e lá estava. Ou melhor, não estava. O pote de salsicha pela metade. Marcos aproveitou a quietude da madrugada e fez a festa com aquilo. E agora seu pequeno corpinho felino estava amargamente arrependido. Morei pouco mais de um ano com Marcos. Um tempo depois de me mudar, descobri que ele ainda seguia indo à minha porta todas as manhãs, mesmo que ela não se abrisse para os seus miados. De vez em quando, sozinho, eu tenho a impressão de vê-lo na minha porta, esperando companhia. Conhecendo Marcos, me lembrei da Nina. E conhecendo os dois, não vou entender nunca quem diz que gato não sabe amar. Todo mundo já viveu alguma vez a mistura de sentimentos de estar vivendo momentos felizes, mas sentir a dor e saudade de casa. Na crônica a seguir, eu, Nicole Martins, narro a saudade de Rex, que ficou em casa na viagem e não conheceu a praia. Fiz minhas malas, e então me despedi de você. A lista com todas as coisas já estava pronta, então não demorei muito com ela, mas quase me atrasei pela despedida. No voo, fiquei pensando em você.
Como seria para você ficar sozinho? A senhora ao meu lado, não sei como, pareceu ler minha mente e passou minutos até a decolagem reclamando que sua Shih Tzu teria que passar 7 dias no hotelzinho, porque seu neto não aceitaria um pet de jeito nenhum na casa dele. E eu ri, é claro, e concordei. Minha filha, eles não sabem a importância que um animalzinho tem na vida da gente. É um amor de outro mundo. Balanceei a cabeça, de novo, e agora foi ela quem sorriu pra mim. Mas você eu posso ver que sabe, pelo seu colar. Ela se referia ao colar de patinha que ganhei no meu aniversário de 15 anos. Aquele que você deveria levar a boneca embora e ajudar a trazer o sapato, pra cerimônia. O que, é claro, você não fez. Sempre foi muito genioso. Percebi logo que a faria sentir melhor. Saquei o celular da bolsa e mostrei fotos suas, sempre com sorrisos caninos. Esse é o Rex, eu disse, rindo ao ver os arquejos e expressões exageradas da senhora te vendo de chapeuzinho. Ela logo me mostrou fotos da Chloe, a Shih Tzu mais adoravelmente esquisitinha que eu já vi. Nós não nos falamos pelo resto do voo, mas ela se despediu com acenos calorosos. Lembrei dela por várias vezes na viagem, quando vi Shih Tzus passeando pelo calçadão. E lembrei de você também. A noite era pior. Quando chegava no apartamento alugado com os amigos, depois de exagerar no álcool, porque, afinal, a gente estava de férias, abri a porta e ninguém pular em mim. Nenhuma bola de pelos, nenhum brinquedo babado. Ver somente nas fotos os seus olhinhos brilhando. Por um instante, ficava até triste em voltar. Preferia continuar na rua. Você teria adorado vir também, conhecer a praia, correr entre os baldes cor-de-rosa, receber carinhos de senhoras idosas como a dona da Chloe, de quem eu nunca soube o nome. 7 dias depois, eu voltei para casa. Ao meu lado no avião não veio nenhuma mãe de pet, e com os meus amigos em poltronas separadas, não tinha ninguém para conversar. Enquanto eu podia usar o celular, me entretive com fotos nossas na galeria. No Uber, voltando do aeroporto, meu peito se encheu de ansiedade. Tive que me segurar para não correr os poucos metros até o portão. Na garagem, vários brinquedos seus estavam espalhados, todos destruídos. E então, como nos últimos dias, abri a porta com expectativa. E, mesmo aqui, você não correu até mim, para me cheirar, lamber e quase me derrubar. Só então a ficha caiu. Aquela tinha sido nossa última despedida. Crescer em um ambiente com cachorros é uma das lembranças mais marcantes da infância. Para Marcelo Teixeira, a chácara de seus avós, com os 3 protagonistas caninos, é uma lembrança feliz, mesmo que o elenco tenha mudado algumas vezes. Conheça mais essa história na crônica a seguir. Desde que me lembro como gente, ao chegar no pequeno sítio da minha avó, na cidadezinha de Jacareí, sou recebido pelos latidos de 3 cachorros. São os 3 cães da minha avó, filhos, ela gosta de chamar eles, que habitam seu sítiozinho, correndo, brincando, latindo um pro outro todas as horas do dia. Quando eu era pequeno, ia quase todo mês lá, esses 3 eram membros da família tão importantes quanto meus primos, criando brincadeiras, barulhos e problemas sempre que podiam. Mas quando eu e meu irmão lembramos dos nossos primeiros momentos no sítio, os nomes desses 3 cachorros são diferentes para cada um. Porque embora sempre estivessem 3 cachorros do sítio, seus nomes nunca pararam de mudar. Primeiro, havia o Holyfield, o Bravo, o Bud, o Leal e Beethoven, o Calmo. Do Holyfield não me lembro tão bem quanto meu irmão. Sempre ele era mantido em uma área fechada quando íamos visitar. O cão tinha uma tendência de atacar pessoas que não conhecesse muito bem. Então fazia sentido que eu, o mais novo, não fosse permitido vê-lo muito. Mas, alguns anos depois, Holyfield foi ficando velho. E um dia não estava mais lá no sítio. Suas rosnadas grossas e passos pesados até fariam falta, deixando o sítio um pouco mais vazio. Se poucos meses depois, Ed, o ansioso, já não estivesse lá. Liberado para ficar perto das crianças, Ed, com seus latidos constantes, ficou encravado na minha cabeça como um membro tão natural desse trio de cachorros quanto o Holyfield uma vez foi. Algum tempo depois, Bud, agora o mais velho do grupo, começou a ficar doente. Foi um momento triste, vendo um cachorro com o qual brinquei quase desde que nasci ir embora. Mas a mesma história se repetiu. Alguns meses depois de partir,
Bianca, a animada, estava no sítio. Para mim, foi estranho de início vê-la em seu lugar, tão magrela e mais disposta em comparação ao Bud. Mas, para minha prima mais nova, a Bianca se tornou parte tão inseparável do trio quanto o Bud fora para mim, ou Holyfield para o meu irmão. E assim se seguiu a tradição. Há algum tempo, o queridíssimo Beethoven, talvez o favorito meu e do meu irmão, já com quase 15 anos de idade, se foi. E Kika, a mais desconfiada, chegou do dia para a noite em seu lugar. E por fim, algumas semanas atrás, chegou a vez do Ed. Para mim tão novo e recente no grupo, mas agora o mais velho do trio. Como no navio de Teseu, não consigo dizer exatamente em que momento o trio que era tão próximo de mim tornou-se completamente diferente, quase irreconhecível. Mas sei que para minha avó, cada cachorro foi tão próximo quanto o último, e que esse trio, independentemente de quem o compusesse, continuará sendo uma das coisas mais importantes de sua vida. Mas o que é engraçado sobre essa tradição é que ela é muito mais antiga do que parece. Mesmo antes de morar no sítio, trabalhando como costureira em São José dos Campos, a minha avó já cuidava de um trio um pouquinho diferente. O André, o Maurício e o Ricardo, meu pai e meus 2 tios. Catarina, proprietária da Casa Cerimonial Pet, que está participando conosco desse programa, responde outra pergunta de Marcelo. Eu queria entender porque essa escolha do cemitério em relação à cremagem para humanos, né, para pessoas, é uma grande escolha muito espiritual, com muita significância, muita espiritualidade. Eu queria entender o porquê da escolha de cremação. Por que as pessoas fazem a escolha de cremar? Ou porque vocês fazem principalmente cremação? Se é uma questão mais técnica, mais espiritual? Por que tem apenas essa opção? A gente escolheu pela assistência à cremação por diversas questões. Bom, primeiro tem a questão de espaço mesmo na cidade, que até para humanos ela já está complicada, né, de você ter um cemitério. Então, a questão de espaço urbano, a questão da poluição do solo, né, que é complicado, é complexo. Inclusive, em outras épocas, anos 90, todo mundo enterrava no quintal. Isso também não é permitido. Na verdade, não é permitido por lei. Então, por questão ambiental, é uma escolha melhor. E tem a questão também... E aí, no fundo, eu acho que foi a primeira da nossa... Assim, agora pensando, avaliando, né? A primeira para a gente, porque a cremação, ela tem milhares de significados. Você pode homenagear o seu pet de diversas maneiras quando você crema ele, diferente de enterrar. Tem a questão de você vai enterrar num lugar, você pode mudar de cidade, aí você não pode visitar. Ou, né, se você crema, você pode ter uma urna especial e você vai criar um canto especial na tua casa. Você vai levar se você mudar de casa, de país, de cidade, do que for. E tem também a outra questão, que é a homenagem em algum local. O local que você visitava, passeava, ia com o seu pet, aí você pode fazer, seja no rio, no mar, num parque, alguma coisa assim. É uma forma de homenagear. Agora, continuando também com as nossas histórias, a gente vai falar sobre alguns amores que são tão profundos que, quando acabam, te devastam. Como Machado de Assis, Diogo Silva já começa essa crônica morto, neste caso, pelas mãos daquela que mais amou. Ao verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas. As frias carnes de um ser que presenciou a pessoa que mais amava se transformar em uma ameaça mortífera. Um lobo em pele de cordeiro. Nós dois fomos apresentados como 2 desconhecidos na casa nova que fomos morar. Mas como dizem as mais galhofas das comédias românticas, foi amor à primeira vista. Não demorou muito para começarmos um relacionamento. Passávamos o dia todo juntos. Até porque a casa não era tão grande assim, parecendo mais uma prisão. Então, além de um desejo, era uma necessidade. Em menos de 1 ano, veio o que poderia ser a melhor notícia da minha vida.
se não fosse o começo do meu fim. Ela estava grávida. Foi um susto, até porque isso não é uma coisa que é possível planejar. Mas pensei, a vida está boa, a comida chega todo dia normalmente, por que não? Até aqui tudo bem, disse o frango na porta do forno. A partir daí, que a pessoa que eu mais amava ficou irreconhecível. Ela ficou trancada no quarto com as crianças até elas nascerem e eu não podia entrar de jeito nenhum. Era só eu aparecer na porta que ela olhava para mim parecendo um falcão. Só precisava de um berro e eu saía voando. Fiquei um grande tempo sem vê-la, pois só podia espreitar pela porta aquele cômodo escuro. Um dia, eu pensei, basta. Eu fui falar com ela. Cada passo que eu dava para dentro do quarto, ela se armava mais como se fosse voar no meu pescoço. E foi o que aconteceu. Ela voou para cima de mim como um leão que matou uma gazela. A partir desse momento, eu só lembro de lapsos. E eu deitado no chão de casa, olhando para o céu, como uma baleia encalhada na praia. Pum, teto preto. Eu sendo carregado para algum lugar que eu não fazia a mínima ideia de qual era. Pum, teto preto. Um homem mexendo na minha cabeça, levantando o rosto e dizendo para alguém: agora é só esperar, não tenho o que fazer. Pum, teto preto. A partir daí, eu não sei do exato momento que eu passei dessa para o melhor. Mas a gente nunca sabe, né? É como pegar no sono. Você só sabe que dormiu quando você acorda. E foi isso. Eu só descobri que estava morto, agora que sei que não estou vivo. No final das contas, eu não conheci meus filhos, mas eu sempre me pego imaginando como eles seriam. Grandes, fortes, com asas formosas, penas lindas e um bico que meteria medo em qualquer coruja. Enfim, eu nunca saberei. Agora, Catarina, a gente gostaria que você comentasse as nossas crônicas e, assim, como alguém que lida com essa situação, essa relação íntima entre os tutores e os pets, você nos desse algumas considerações finais sobre o tema, assim, de pets. Eu sinto que a relação com os pets, ela mudou. Não importa qual pet. A gente já presenciou todo tipo. E as pessoas têm realmente uma relação, aparentemente, ela é impossível com outro ser humano. Não se sabe por quê. Acho que isso é um grande mistério. Acho que é um pouco mais profundo e talvez a gente nem saiba responder exatamente. Acho que é um grande mistério. Isso que o ser humano partilha com qualquer outro animal. E a gente aprende, a gente percebe que todos nós aprendemos alguma coisa muito nova e muito misteriosa da vida com os animais. Então, assim, a minha maior consideração é essa. Existe um mistério nessa relação. A gente aprende muito sobre a vida, sobre a finitude e sobre o que é realmente aproveitar cada instante e viver verdadeiramente. O pet, a relação com o pet, ela nos ensina muito a respeito disso. Obrigado, Catarina. Nós agradecemos a sua presença como cofundadora e proprietária da Casa Cerimonial Pet, serviço especializado de cuidados, e obrigado por participar conosco dessa conversa. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, surpresa com o convite, feliz por ter essa oportunidade de fazer chegar às pessoas essa informação de que existe esse serviço, existe esse acolhimento, esse cuidado, e acho que todo mundo merece ter acesso a isso, ao serviço. Com certeza. Você ouviu o programa Universidade 93,7. O programa fica disponível em usp.br/radiojornalismo e no site do Jornal da USP. Esse episódio foi produzido por Diego Facundini, com direção de João Charrade e edição de Diogo Silva. A apresentação é de Nicole Martins e Gabriel Carvalho. As crônicas são de João Charrade, Diego Facundini, Gabriel Carvalho, Marcelo Teixeira e Diogo Silva. O trabalho de reportagem é de Marcelo Teixeira, Tawane Barra e Gabriel Carvalho.
As músicas que você ouviu foram Dog Song, de Toby Fox, e Cat, do compositor C418. Obrigado por nos acompanhar e um bom dia para você. Bom dia e muito obrigada. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.